Muito bem, estamos de volta aqui para nossa segunda parte da aula. Deixa eu colocar aqui o próximo assunto. Bom, então a gente vai começar agora um novo assunto. Na verdade, vamos dar continuidade, vamos aprofundar um pouco mais alguns pontos que foram, que eu cheguei a mencionar, mas não mencionei de maneira mais detalhada. Então a gente vai detalhar um pouco essas questões. E aí a gente vai começar vendo hoje a decadência e na próxima aula a gente vai ver os outros temas, prescrição, intervenção de terceiros e ação de regresso no direito do consumidor. Então, alguns pontos que eu só passei, por cima, superficialmente, nos assuntos anteriores sobre vício e sobre fato, agora a gente vai ver de maneira mais detalhada, certo? A partir de agora. Esse slide também eu mando amanhã. Então, são 3, que eu vou mandar amanhã. A parte final do assunto de responsabilidade pelo fato, aquele slide com as regrinhas para os relatórios e esse aqui, na sua primeira parte. Bom, então a gente vai ver aqui temas que vocês já estudaram, decadência, prescrição, lá no direito civil, intervenção de terceiros, acho que vocês também já viram em processo, Então, são temas que vocês já viram, mas agora vamos ter aqui regras específicas, algumas são iguais, outras são diferentes, E aí vamos ver em que pontos, vamos ter a identificação. Mas aqui também vão aparecer regras específicas que a gente vai ter que se deter um pouco mais para explicá-las, Então, a gente começa nesses temas, O primeiro que a gente vai ver é a decadência. A decadência no Código de Defesa do Consumidor vai ter sua base no artigo 26, certo? É o artigo 26 que trata especificamente das questões sobre decadência. E está naquela partezinha ali do final, do vício. Então, é um assunto que está muito associado à questão do vício do produto e do vício do serviço, como a gente vai ver na sequência. Qual seria o conceito, para a gente começar? Qual seria o conceito de decadência, no caso específico aqui do direito do consumidor? Do mesmo jeito que nas outras áreas do direito, a decadência é a perda de um direito material, Isso vocês viram lá no direito civil, principalmente, que é a base aí para a decadência. Então, há a perda de direito material. Nesse caso específico, perda de qual direito? Aqui, vai haver a perda do direito material de reivindicar o saneamento do produto ou do serviço com vício, certo? Então, é um prazo que o consumidor vai ter para que ele possa reivindicar que aquele produto ou aquele serviço que tenha vício, ele possa ser, aquele problema, solucionado, certo? Então, é isso que consiste aqui na chamada decadência. Então, se o consumidor deixa passar esse prazo, ele perde o seu direito de reivindicar que aquele produto ou que aquele serviço tenha seu problema corrigido. Essa é a ideia base aqui para a decadência, especificamente no direito do consumidor, certo? Exato. Madalena está perguntando, é tipo a garantia? O outro nome, que a gente dá à decadência no direito do consumidor é a garantia, isso vai ficar mais claro nos slides seguintes. Ah, sim. Ô Marcos, me manda um e-mail, por favor, para o joseclaudemir@gmail.com, porque aí você me relata. Eu estou entendendo o que você quis dizer, que você era aluno da Juliana Maia, aí foi transferido para cá e não constou nota, ainda. Então, eu vejo com a Juliana, ou então a coordenação passa para mim essa informação, qual foi sua nota, para eu poder inserir aqui, na disciplina Direito do Consumidor Noturno. Aí manda depois um e-mail para mim lembrar, para eu poder ver com a coordenação, com Basile e com Manuela, qual é o procedimento que está sendo adotado agora, durante a pandemia. Porque antes bastava conversar com a professora, ela me passava a nota e eu colocava. Agora eu não sei como é que está funcionando no sistema, nessas aulas remotas. Então, me manda um e-mail lá que eu vejo como proceder, tá? Para esse seu problema ser resolvido. Um vício, Vício do serviço será resolvido.
Muito bem. Então, como eu estava falando, respondendo aqui a Madalena, é isso, né? A decadência ela também é vista como uma garantia, né? Mas antes da gente chegar na parte específica da garantia, porque tem 3 tipos de garantia, né? Como a gente vai ver, vamos por partes, né? Para a gente chegar lá, para ver de que maneira se desenrola nessa questão da decadência aqui no Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, então nós temos aqui 2 espécies de vício, certo? Que são utilizadas para a contagem do prazo legal de decadência, certo? Então, além do vício do produto, do vício do serviço que a gente viu, né, lá no assunto anterior, a gente usa também essa nomenclatura que está aí na sequência, vício aparente e vício oculto. Isso pode aparecer, isso pode surgir tanto no vício do produto quanto no vício do serviço. Então, essa classificação aí que a gente vai ver é uma classificação mais ampla e ela vai englobar tanto o vício do produto quanto o vício do serviço. Então, podem existir vícios aparentes no produto, podem existir vícios aparentes no serviço. Pode existir vício oculto no produto e pode existir vício oculto no serviço. Então, essas 2 espécies elas vão poder se manifestar em qualquer das espécies de vício que já vimos antes, do vício do produto ou do vício do serviço. E como isso vai se configurar? Vamos vendo na sequência. Bom, primeiro falando do vício aparente. O vício aparente é aquele que é perceptível no momento em que o consumidor adquire efetivamente o produto ou serviço. Então, no momento em que o consumidor tem acesso ao produto ou ao serviço, ele já vê que tem problema. Não é o defeito, né? Porque defeito é fato, né? Então, aqui é o problema. Então, tem um vício. E esse vício dá para ser visto a olho nu, né? Dá para ser visto ali já naquele momento exato em que o consumidor tem acesso ao produto ou ao serviço. Agora, que momento é esse? Né? É o momento que o consumidor comprou a mercadoria lá na loja, é o momento em que ele fechou o contrato, né, e assinou lá algum termo e tal, ou recebeu a nota fiscal. É no momento em que o produto é entregue na casa do consumidor, no momento em que o consumidor chega em casa, como é que é? Aí tem essa regrinha que o artigo 26 vai trazer. Então, o termo inicial de contagem do prazo da decadência, nesse caso do vício aparente, vai ser o momento da entrega do produto ou o momento do término da execução ou prestação do serviço. Então, muita atenção a isso, né? Porque isso é fundamental, essa regra é fundamental tanto para o produto quanto para o serviço, para que se comece a contar o prazo, né? Para que o consumidor não perca nenhum dia aí nessa contagem de prazo decadencial, certo? Então, se estamos falando de produto que tem um vício aparente, o prazo começa a ser contado a partir do momento em que o consumidor recebeu o produto. Então, momento da entrega. Então, quando o consumidor recebeu o produto, ele já tem ali, ele viu, né, o vício, estava aparente para ele, então ele já começa a contar ali o prazo para que ele se manifeste, certo? No caso do serviço, aí tem a questão. O serviço vai sendo executado. Começou a ser executado, está em execução e terminou. Em que momento começa a contar o prazo? No momento do término da execução ou da prestação do serviço. Porque quando o serviço termina, é que o consumidor vai poder ver o problema, o vício, certo? Então é aí que começa a contar o prazo. Então não é quando o serviço começa a ser executado ou prestado. Não é durante a execução, é no término. Quando temos serviços contínuos, como água, energia, etc., aí, claro, vai se levar em consideração o término daquele período, do mês, né? Ou do período que é contado, por exemplo, para gerar a fatura, para o pagamento, porque esses valores de fatura, né, de água, energia e tal, eles são faturados de maneira diferente, né? O vencimento da minha casa pode ser diferente do da casa de vocês. Então, pode ser também de acordo com esse período de tempo, quando se trata de serviços contínuos, certo? Quando se trata aí da prestação do serviço. Então, o que vale aqui para contar, né, para o termo inicial de prazo, como termo inicial de prazo de contagem da decadência, são esses fatores. É o momento da entrega do produto ou o momento do término da execução ou prestação de serviço. Então, não é no momento em que o consumidor comprou a mercadoria, não é no momento em que ele foi lá e pagou no caixa, né, no cartão, no dinheiro.
Não é no momento em que ele recebeu a nota fiscal. Não, é no momento em que ele receber o produto, certo? Pode ser aquele momento logo, né? Sequência contínua, foi lá na loja presencial, comprou, né? Escolheu o produto, pagou, e foi lá para o setorzinho que tem da entrega, né? Logo do lado ali, geralmente na loja. E quando ele recebeu, aí abriram, bom, aqui está com um problema. E aí? Bom, o consumidor tem ali aquele prazo decadencial. Pode pedir na hora, claro, a troca, né? Mas ele pode usar o prazo decadencial para solicitar uma daquelas opções que a gente já viu aqui do artigo 18 em outra oportunidade, né? E aí tem a entrega essa, né, que é feita lá na própria loja, aí provavelmente esse prazo não vai ser cumprido, né, porque já vai se solicitar a troca imediata, já que está na loja, dentro da loja, e pode ser aquela entrega que você compra a mercadoria e diz, ó, entrega lá na minha casa, né? Dá o endereço e tudo mais, e vai haver entrega no dia seguinte, na semana seguinte, enfim, né? E aí vai ser contado dessa data aí que você recebeu o produto na sua casa, e não da data que você comprou lá a mercadoria, tá? A mesma coisa valendo para o serviço. Aí, como sempre, né, eu gosto de trazer as ilustrações só para mostrar a vocês uns casos de vício aparente, né? O carregador aí do celular, dá para ver, né, a olho nu, dá para ver tranquilamente que o carregador está com problemas, né? A mesma coisa com as hélices do simpático ventilador colorido branco e vermelho aí, tá faltando pelo menos uma hélice, né? Desse ventilador, está com vício, né? E o vício é aparente, você consegue ver, né? Tranquilamente. E ele se manifesta logo no momento em que você recebeu o produto ou no momento em que você, né, teve ali a entrega, né, a conclusão do serviço executado, a conclusão daquele período da prestação de serviço, certo? Bom, aí a determinação legal, né, que é o artigo 26, parágrafo 1º do Código do Consumidor, que coloca isso bem claramente, né? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, é aí esse termo inicial de prazo para que a gente possa contar o período de decadência, certo? O outro tipo de vício que nós temos é o chamado vício oculto. O vício oculto, ele já pode existir no momento em que o consumidor adquiriu efetivamente o produto ou o serviço, mas somente ele será perceptível em momento posterior. Então, pode até ter sido, né, o caso daquele produto, daquele serviço já ter vindo com esse vício. Mas ele, no momento em que houve a entrega do produto, ou que o serviço foi encerrado a sua execução, né, ou a prestação, naquele período de tempo, não dava para perceber, né? Não era uma coisa óbvia, não era uma coisa que estava ali visível para qualquer pessoa. Não, era algo que estava escondido, né? Era algo que estava ali, né, esperando o momento para aparecer, mas não aparecia ainda, né? Estava oculto. Bom, nesse caso, para que o vício oculto seja indenizável, é necessário levar em consideração o tempo de vida útil do produto ou do serviço, certo? E aí já vamos fazer uma diferenciação importante entre tempo de vida útil e garantia, tá? Porque muita gente acaba confundindo, né? Tempo de vida útil com garantia. Lucas está perguntando aqui, na hipótese de que a prestação que envolva tanto serviço como produto juntos, quando inicia contagem, geralmente aqui o que a doutrina, né, e a jurisprudência colocam são o seguinte: há uma divisão dos tipos de situação. Então, divide-se aquilo que é relacionado ao produto, começa a contar o prazo a partir da entrega do produto. Aquilo que diz respeito ao serviço começa a contar a partir da data em que o serviço foi concluído, né? Então, divide-se os dois pontos para poder levar em consideração os dois termos que a gente viu no artigo 26, parágrafo 1º. Então, a gente faz a gente na verdade, não faz uma determinação híbrida, né? Que seria o caso aqui. Uma mistura. Não, na verdade, a gente separa os dois e aí no que disser respeito à parte do produto, usa a regra lá da entrega do produto. No que disser respeito ao serviço, vai usar a regra do fim da execução ou da prestação do serviço, certo? Então, quanto ao vício oculto, né, é preciso levar em consideração o tempo de vida útil. Professor, Oi. é um exemplo de uma pessoa que compra por exemplo, um guarda-roupa.
Aí ela recebe o guarda-roupa, ele tem um vício, ele vem com um problema de fábrica. Daí o montador da loja só vai tipo um mês depois. Aí começa a contar quando o prazo? No caso, a gente tem a decadência, que começa a contar a partir da data da entrega, mas aí você tocou num ponto muito importante aqui que existe no direito do consumidor, que não existe, por exemplo, nas outras áreas do direito, né? Porque uma regra que vocês aprenderam desde o início, quando se fala em decadência, é que a decadência nos outros ramos do direito não passa por questões de suspensão ou interrupção de prazo, né? A decadência ela corre sem parar, não é isso? Aqui, por conta desses detalhes que você mencionou, um deles, né, que é essa questão, o guarda-roupa veio com um problema, é preciso que alguém vá lá resolver. E o montador só aparece um mês depois. E aí, como é que fica isso, né? Aqui vai haver uma situação, uma hipótese, que é a seguinte: é possível que ocorra a suspensão do prazo, da decadência. Isso vai vir, claro, para beneficiar o consumidor. Então, é possível ter a suspensão do prazo de decadência. E isso vai vir em benefício do consumidor. Então, aí, né, no caso do prazo do guarda-roupa, não é um prazo tão exíguo, é maior, mas mesmo assim, pode haver a suspensão do prazo. E aí, nesse caso, vai haver mais tempo, né? Porque, como é o suspensão de prazo, é como você está assistindo o filme, aperta a tecla pause, né? A tecla de pausar, e depois você continua de onde parou, né? Então, vai haver a perda de alguns dias de prazo, claro, né? Por conta do pedido lá que foi feito pelo consumidor inicialmente, mas nesse período aí em que houver a necessidade de se ter um conserto e tudo mais, a reparação do problema, é possível que exista a suspensão do prazo, né? A depender do que foi ali negociado, certo? Então, existe essa regra que a gente vai ver mais à frente, que ocorre aqui para beneficiar o consumidor, que é uma diferença, né? É o diferencial que vai existir entre a decadência do consumidor, do direito do consumidor, para as outras espécies de decadência que vocês já aprenderam, por exemplo, no direito civil e no processo, né? Então, aqui, o vício, né, oculto vai ser esse, né, que vai se levar em consideração o tempo de vida útil, porque cada produto tem um tempo, cada produto ou serviço tem um tempo de vida útil, né? E aí, passando esse período, realmente não haveria mais o vício, né, configurado. Mas durante o período de vida útil desse produto ou desse serviço, sim, pode se configurar. E ele pode ir além, inclusive, e deve, né, ir além do período de garantia, certo? Daqui a pouco eu falo mais disso, dessa questão dos prazos e tudo mais, até porque depois que, já agora na sequência, eu vou passar um trechinho de um documentário para vocês, pequeno, trechinho curto, para vocês verem uma situação aqui interessante, né? Que diz respeito a essa questão de tempo de vida útil de produtos. Como era antigamente, fazendo às vezes dos idosos, né? Que ficam falando, meu tempo era assim. Mas eles têm razão, né? Porque com relação a produtos, principalmente, né? Eletrodomésticos, produtos elétricos, realmente, né? Quanto mais vai passando o tempo, os produtos mais antigos vão sendo mais duráveis, né? Enquanto os produtos mais novos são cada vez mais descartáveis. E aí vocês vão ver um exemplo que eu vou passar aqui na sequência de uma lâmpada, né? Que ela está acesa. Vocês vão ver por quanto tempo ela está acesa. Até hoje ela está acesa, né? E aí vocês vão ver há quanto tempo que essa lâmpada está acesa, ininterruptamente, e nunca queimou, né? Nunca precisou ser substituída. Aí para vocês verem como é a diferença dessa questão, como essa questão, na verdade, do tempo de vida útil de produtos e serviços mudou muito, né? Com o passar do tempo aqui na nossa história, né? Do século XX para agora, para o século XXI. Aí, né? O vício oculto. Bom, isso aqui, na verdade, pode não ser, tá? Um vício oculto. Só estou mostrando duas ilustrações de possíveis situações em que você pode ter configurado o vício oculto, certo? Em que situações seriam aí? Por exemplo, essa no linguajar popular, é a bateria que fica barrigudinha, né? Então, ela incha, né? Por algum motivo e fica imprópria, né? Para ser usada. E isso pode já ter vindo, né, como um problema de fábrica, mas ele vai se manifestar com o tempo. Tanto é que você vai perceber, né, se o seu celular passar por uma situação dessas, você vai perceber que daqui a pouco as partezinhas, né, de conectar,
elas começam a se expandir, daqui a pouco você não consegue mais fechar o celular, ele não fica direitinho, já não cabe mais na capa, e aí daqui a pouco você vai ver que a parte de trás pode até sair, né? Involuntariamente, isso porque ele vai inchando, né? A bateria vai inchando e não vai encontrando mais espaço, né? Naquele compartimentozinho do celular. Então, esse pode ser um caso de vício oculto. Pode ser que você já compre e já venha dessa maneira. Seria vício aparente. Mas se isso se manifesta com o passar do tempo, lentamente, vai ser um vício oculto, né? Da mesma forma, nessa figura da direita, pode ser que você tenha comprado lá o apartamento, né, ou a casa, e por azar, no dia que você comprou, já caiu um pedaço do gesso, né, do forro. Pode acontecer, mas pode ser que não. Pode ser que isso demore. E aí, você comprou o apartamento, comprou a casa, já tinha infiltração, porque geralmente isso aí acontece por infiltração, né? Por chuva, em decorrência de chuvas, em decorrência de infiltração dos canos mesmo, né? Da ligação de água e esgoto. Pode acontecer disso ser um vício aparente. Você ter o azar de comprar a casa e no mesmo dia estourar um cano e dar um furo desse aí no forro. Mas esses vícios podem ser aparentes também. Você comprou um apartamento, ficou lá morando com a sua família e estava tudo certo. De repente, um belo dia não, um péssimo dia, né? Acontece de cair o gesso e ainda bem que não caiu em cima de ninguém, né? Porque aí seria em cima da pia da cozinha. Então não caiu em cima de ninguém se feriu, mas aconteceu o dano, né? O vício apareceu, o vício que estava oculto finalmente apareceu. E ele pode ter aparecido uma semana depois que você comprou, né? Pode ter aparecido 3 meses depois, 3 anos depois, né? 10 anos depois. E aí vai ser levado em consideração o quê? O tempo de vida útil. Qual é o tempo de vida útil de um celular, né? No nosso primeiro caso aqui da esquerda. E qual é o tempo de vida útil de um apartamento ou de uma casa, né? No segundo exemplo. Tudo isso será levado em consideração para que se determine a questão do que seja o vício oculto e de contagem de prazos, e até se houve mesmo, né, o próprio vício. Então, só arrematando, né, aplica-se então o critério da vida útil, ou seja, a expectativa legitimamente esperada de tempo de duração do produto ou do serviço. A gente sempre espera, né, no senso comum, vamos dizer assim, né, no bom senso, melhor dizendo, que um produto tenha um tempo de vida razoável, né? E a gente, claro, espera que esse tempo de vida seja o maior possível, mas tem sido cada vez menor. E a tendência tem sido, inclusive, de alguns produtos e algumas marcas tentarem levar cada vez mais próximo o prazo de vida útil para o prazo da garantia, né? Alguns de vocês já passaram por isso, de ter um celular, de ter uma impressora, de ter um computador que tinha um prazo de garantia estabelecido pelo fabricante e, coincidentemente, no dia seguinte, na semana seguinte, pifou. Ora, como assim? Aí a questão, né? O tempo de vida útil deles, que eles colocaram lá para o produto, foi quase igual ao período de garantia. E isso vem para prejudicar o consumidor, vem para prejudicar a gente, né? Então, é preciso ter atenção também com essa questão do critério de vida útil. E, claro, a atenção não é nossa, deve ser dos governos, né? Para impedir que situações como essa aconteçam. No Brasil não tem legislação sobre essa questão, né? Não tem uma legislação específica sobre o que é chamado, né, pela doutrina de obsolescência programada, né? Então, a chamada obsolescência programada não tem regulamentação no Brasil. É necessário ter, para que situações como essa não se repitam, né? Não aconteçam tão constantemente. Então, em tese, a princípio, a teoria deve ir além do prazo, né? Esse critério da vida útil deve ir além do prazo de garantia contratual e legal do produto ou serviço oferecido pelo fornecedor fabricante ou pelo fornecedor direto. Então, a ideia é essa, né? Que o tempo de vida útil seja sempre maior, né? E quanto maior, melhor, né? Em relação à questão do prazo de garantia, certo? Para que o consumidor tenha uma proteção contra esses vícios ocultos que ultrapasse o mero prazo de garantia legal, decadencial, ou o mero prazo de garantia contratual estabelecida pelo próprio fabricante. E é aí que a coisa fica injusta, porque o próprio fabricante sabe do período em que de vida útil, né, máximo daquele produto. E é ele mesmo que dita as regras do jogo, porque é ele que vai colocar o prazo máximo de garantia.
E aí ele pode mexer, né, com isso tudo e manipular a fim de atender os seus interesses. Então, seria necessário ter uma legislação que tratasse disso, né? Mas infelizmente ainda não temos, certo? Aí o artigo 26, parágrafo 3º, né, do Código do Consumidor, é que trata dessa questão do vício oculto, né? E aí ele determina o seguinte: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o efeito. Então, não é lá no momento da entrega, né, do produto, não é no momento em que o serviço foi executado, não. É no momento em que o defeito puder ser percebido pelo consumidor. Aí sim é que começa a contar o prazo do vício oculto, certo? E aí é outra possibilidade, né? No caso do exemplo que a Andrese falou, né? Se esse vício do guarda-roupa é oculto, então o prazo só começa a contar quando o vício for percebido, certo? Não lá na data da entrega, porque pode haver um grande lapso temporal que impeça, né, que o consumidor exerça o seu direito. Então, para evitar que isso aconteça, o prazo o início, né, o termo inicial de contagem do prazo da decadência para o vício oculto é a partir da data em que você descobrir o defeito, certo? A partir do momento em que o defeito se tornar evidente, se transformar de oculto em aparente, né? Porque aqui não tem como você conjecturar vício oculto, né? Não dá para prever quando ele vai aparecer nem se vai aparecer. Então é preciso que ele apareça. É aí no momento em que o vício oculto vai se converter em aparente, na prática, que vai iniciar o prazo de decadência, certo? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui dessa parte, que eu vou passar para vocês o trechinho do documentário. Esse documentário que a gente vai ver agora, ele tem como nome Obsolescência Programada. É um documentário catalão, muito famoso, inclusive, certo? E aí ele vai mostrando, né, esses pontos. Então eu recomendo até que vocês assistam ele todinho, depois ele é pequeno, ele tem 50 e poucos minutos. Eu vou passar só um trechinho de 3 minutos aqui para vocês verem essa questão da lâmpada, né? Para eu falar um pouco sobre essa questão do tempo de vida útil, né? Voltar a bater nessa tecla e da obsolescência programada. Antes, deixa eu ver aqui que alguém mandou alguma coisa. Foi o Romildo. Evidenciar o defeito ou vício. Aqui é sempre vício, porque decadência é relacionada a vício. O defeito vai estar relacionado à prescrição, tá certo? Porque o vício, a gente viu que ele é uma questão mais associada à resolução extrajudicial de problemas. Já o defeito vai ter muito mais possibilidade de ser resolvido na esfera judicial. Por isso que o vício fica para o prazo de decadência, né? E o fato vai ficar mais para o prazo de prescrição, certo? Então, depois a gente vai ver as questões sobre prescrição e que vão se associar ao fato do produto ou do serviço, certo? Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. É isso mesmo. Vamos para esse outro. Agora, pronto. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Como eu disse, esse é o documentário Obsolescência Programada. Depois vocês podem assistir. Esse está na versão dublada, né? Mas tem a versão legendada também para quem quiser assistir no YouTube. Conspiração da lâmpada elétrica. A história não contada da obsolescência programada. Bem-vindos a Livermore, Califórnia, casa da mais antiga lâmpada em funcionamento do mundo. Meu nome é Lynn Owens e sou diretor do Comitê da Lâmpada. Foi em 1972 quando descobrimos que a lâmpada pendurada na estação de bombeiros era uma lâmpada diferente. A lâmpada nos bombeiros de Livermore está iluminando continuamente desde 1901. Ironicamente, a lâmpada já durou mais que 2 webcams. Em 2001, quando a lâmpada fez 100 anos, os moradores de Livermore fizeram uma grande festa no estilo americano. Se houvesse umas 200 pessoas, ficaríamos felizes. E acabamos com 800 a 900 pessoas comparecendo. Achamos que ninguém cantaria Feliz Aniversário para uma lâmpada. Bem,
Achamos que não, mas cantaram. Esta lâmpada era produzida em uma cidade chamada Shelby, em Ohio, em 1895, e montado por moças, cuja foto temos aqui, e por estes cavalheiros que investiram na empresa. O filamento foi inventado por Adolf Chalet, que o projetou para durar muito. Como este filamento dura tanto, eu não sei. É um segredo dele, que morreu com ele. A fórmula de Chalet para um filamento de longa duração não é o único mistério na história da lâmpada elétrica. Um segredo muito maior é como uma pequena lâmpada foi a primeira vítima da obsolescência programada. A primeira vítima da obsolescência programada. Muito bem. Então, vocês viram aí, né, que a lâmpada está ininterruptamente funcionando desde 1901. Alguém imaginaria na sua casa aí uma lâmpada funcionando há mais do que, sei lá, 2, 3 anos, se muito for? Então, é uma situação bem diferente, né, do que a gente imaginaria. Lá vem de novo a propaganda política, meu Deus. Bom, mas é isso, né? Oi. Em relação à minha pergunta, eu não compreendi. Pode repetir, por favor? Quando a gente está falando aqui da decadência, a decadência está associada ao vício. Vício do produto, vício do serviço, vício oculto, vício aparente. Defeito não entra aqui. Defeito vai para a prescrição, certo? Quando falamos em prazo de decadência, são prazos relacionados ao vício. Se ocorrer o fato do produto ou do serviço, né, que é defeito, aí vai ser... essa questão vai ser regida pelos prazos de prescrição. Por ser questões processuais, são prazos maiores, certo? Aqui são prazos menores, como a gente vai ver na sequência. Ok. Assim, no slide aí é evidenciado o defeito. Como... Foi erro do legislador, né? Porque é a descrição do 26, parágrafo 3º. O legislador, de vez em quando, se confunde, né? E aí coloca defeito onde não é defeito. Põe defeito onde não tem defeito. Na verdade, aí é problema, né? A nomenclatura mais correta. Mas aí foi erro do legislador, né? Ok. Pronto. Aqui estamos nos prazos. Os prazos de decadência. Bom, são 2 prazos. O artigo 26 determina nos seus incisos 1 e 2 os prazos. Vamos lá. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Então, nós temos aí 2 prazos e que são distinguidos pelo tipo de produto ou serviço. Só um minuto, para não passar propaganda política.
Bom, depois do empreendo pelos ouvidos aqui, vamos voltar. Bom, então, são 2 prazos, né, de acordo com o tipo de produto. Aí divide-se em produtos não duráveis e produtos duráveis. Produtos não duráveis são os perecíveis, né, aqueles que vão, né, se esgotando de maneira mais rápida. Aí, nesse caso, o prazo decadencial vai ser de 30 dias. Né? Quando falamos em produtos duráveis, que são geladeira, televisão, telefone celular, computador, automóvel, casa, apartamento, aí o prazo é maior, de 90 dias. Tá? Apesar de que o artigo 26 lá menciona, né, nos incisos, vício aparente, mas esse prazo também é contado para o vício oculto. A diferença é que, nesses casos do vício oculto, só começa a contar o 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, a partir do momento em que se tomar o conhecimento do vício, né, da situação do vício do produto ou do serviço, certo? Então, aí, apesar de que o caput se refere apenas aos vícios aparentes, esses prazos também são usados para os vícios ocultos. Aí, a aplicação conjunta do caput com o parágrafo 3º do mesmo artigo 26. Os prazos previstos pelos incisos 1 e 2 do artigo 26 somente são aplicáveis à parte estritamente ligada ao vício do produto ou do serviço. Aí, como eu já tinha falado, usa-se o prazo de prescrição para o caso de se requerer judicialmente danos morais e materiais decorrentes do vício, certo? Então, se houver necessidade de se judicializar a questão, aí o prazo vai ser o de prescrição, que é maior, né, justamente para garantir mais direitos, a maior possibilidade aí de se discutir, né, até onde vai o direito do consumidor e o que ele vai poder receber a título de indenização. E aí a dúvida, né? Os prazos decadenciais do CDC são aplicados em conjunto ou em separado em relação aos prazos de garantia estabelecidos pelo fabricante e ou pelo lojista? Não vai dar para ver isso tudo agora, hoje, né? Mas a gente continua na próxima aula. Mas eu vou falar pelo menos dos tipos de garantia, né? Então, primeiro, né? Os prazos que a gente viu agora, 30 dias, 90 dias, eles são colocados como um tipo de garantia, certo? E é chamado de garantia legal. Então, a garantia dos 30 dias ou 90 dias, que está no artigo 26, entra numa das 3 espécies de garantia, que é a garantia legal. Então, a garantia legal é que está prevista no Código do Consumidor, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Além da garantia legal, teremos outras 2, a garantia contratual e a garantia estendida. Tá? A garantia legal aí, então, só lembrando, né? 30 dias para bens não duráveis, 90 para duráveis. E a contratual ela é estabelecida pelo fabricante, seguindo o mesmo padrão para produtos e serviços semelhantes, e ela começa a ser contada a partir da emissão da nota fiscal, seguindo os padrões de concessão estabelecidos pelo fornecedor, dispostos no termo de garantia. Meu tempo está se esgotando. Então, gente, qualquer dúvida, a gente fala na próxima terça e também eu continuo esse assunto na terça-feira, tá? Boa noite para vocês, boa semana. Boa noite.